Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto agora feminicídio. Comigo no estúdio da TV Educativa, da TVE, está a professora Maria Cristina Rauch-Baranowski, que é coordenadora do NUMAP, Núcleo Maria da Penha, da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora, eu gostaria que a senhora nos ajudasse a entender um pouco mais do que vem acontecendo com a nossa sociedade. Recentemente, nós tivemos um episódio que chocou a cidade inteira, que foi o assassinato de uma professora em frente à escola onde ela trabalhava, Luciane Ávila, um ser humano excepcional, com apenas 42 anos. O ex-marido a esfaqueou de maneira brutal e covarde. O primeiro golpe jogou ela no chão, tentaram segurar ele, não foi possível, né? E aí ele se volta para a esposa, ela caída no chão, ele se debruça sobre ela e golpeia ela mais 4 vezes. Né? Sinceramente, foi irracível, incompreensível. É errado fazer de qualquer modo, mas isso foi feito na frente do filho, que tinha, ou tem pelo menos, se não me engano, 6 anos. Não há como explicar isso de uma forma racional, mas ao mesmo tempo é um fenômeno cultural, mais comum em países latino-americanos. E eu não consigo aceitar isso com certa facilidade, não consigo aceitar. Eu cresci numa família de mulheres, então para mim é muito difícil encarar isso como se fosse algo corriqueiro, fruto da violência cotidiana. Me parece mais algo endêmico, mas entre aquilo que parece e aquilo que é, eu prefiro dar vez e voz a quem estuda o assunto. Então, a senhora poderia nos auxiliar a tentar entender o que está acontecendo? O caso de Luciane Ávila, infelizmente, foi mais um caso. Outros casos vão acontecer. Realmente, por conta de uma série de fatores, tivemos há pouco tempo no Brasil os porões do inferno abertos, e muita gente que se diz conservador, mas não é conservador, é muito pior do que isso, pessoas ligadas a extremistas, tanto na política quanto na religião, e também no comportamento social, são extremistas que se julgam no direito de condenar as pessoas, inclusive à morte. E isso não é permitido. A justiça brasileira não faz isso. O que dirá um indivíduo qualquer? Professora, estamos atravessando um problema que é endêmico, que é cultural, dentro da América Latina, em particular no Brasil? Nós passamos, sim, vivenciamos um problema que é dos primórdios, né? Nós temos que pensar que a questão da violência contra a mulher, de um modo geral, desde aquelas que parecem ser mais banais, que é dominar o corpo da mulher, por exemplo, né? Você não vai usar essa roupa porque está muito feio, está muito, né? Eu não vou gostar, eu vou me sentir mal com você usando isso. Ou você não vai cortar o cabelo porque mulher bonita tem cabelo comprido. Essas pequenas alterações aí no cotidiano, né? Não, tá certo ele, para que eu vou cortar o meu cabelo? Para que eu vou procurar, né? Mas se eu gosto do cabelo curto, se eu me sinto bem, se é mais prático para mim, se meu cotidiano exige, não é mesmo? Por que eu tenho que ceder? Né? E não é uma questão de ceder, não é quando nós falamos assim, e normalmente até nos movimentos feministas, ontem mesmo eu fiz uma postagem colocando lá que eu sou feminista, eu educo meus filhos para respeito e para aderir à causa feminista, eu tenho conversas com meu marido, porque nós somos de uma geração diferente dos jovens, né? Nós tivemos uma criação também um pouquinho mais, com a mulher um pouco mais reprimida, apesar de ser bem menos do que foram nossos pais, mas a gente tem conversas, a gente se educa para o feminismo, né? E o que é esse feminismo? A igualdade de direitos. Homem não é mais que mulher, mulher não é mais que homem, ninguém é mais que ninguém. Todos são pessoas, são seres humanos, precisam ter respeitados os seus direitos, né? O seu direito à individualidade, o seu direito de ir e vir, o seu direito, inclusive, de se relacionar.
Quando nós presenciamos situações como essa, lamentável de ontem, e como você bem disse, infelizmente não vai ser a última, né? Infelizmente não, e no Brasil todo, quantas não estão passando por isso nesse exato momento, porque a violência ela tem uma medição já, né, de todos os casos que são denunciados. A cada segundo mulheres são agredidas no Brasil, e algumas chegam à morte, né? Algumas chegam à morte, algumas que não conseguiram ou não tiveram de alguma maneira a possibilidade de procurar ajuda antes, porque tem mais esse problema. Então ele é um problema cultural, é endêmico, é estrutural, porque nós temos uma sociedade que não sabe tratar o outro, seja o outro a mulher, seja o outro velho, seja o outro a criança, o gay, né? Ou o gordo. Nós não sabemos lidar com o outro se o outro não for idêntico a nós, se o outro não pensar exatamente como nós, e nós vemos isso, basta abrir as redes sociais, né? A pessoa quer ter mais razão que a outra, mesmo de uma forma leviana. Então, por quê? Porque nós não conseguimos mais lidar com ideias diferentes. Ah, mas antigamente não era assim, as famílias não se separavam, os filhos não brigavam com os pais, a mulher não acontecia feminicídio. Claro que não, né? Que nós presenciamos, nós não tínhamos a liberdade que nós temos hoje. Então sempre nós tivemos, antes a criança não tinha voz, a mulher não tinha voz, o velho não tinha voz. Então é uma sociedade que foi tratada, foi cultuada essa ideia patriarcal de sociedade, né? Há poucos dias ainda, um religioso saiu nas redes sociais, um religioso num culto, dizendo que as filhas dele não estudavam, um religioso famoso no país, dono de empresas de televisão, com poder político, inclusive, dizendo que as filhas dele não estudavam, só faziam até o segundo ensino médio, porque acima disso elas iam ser mais do que os homens, iam ser a cabeça do casal. Então, quando você vê uma pessoa, um líder, né? Um líder que é um líder religioso, é um líder, inclusive, da indústria televisiva, é um líder nacional, falando, legitimando uma ação dessa na TV, você fica pensando no que pode vir, né? Porque isso tudo legitima atitudes cotidianas. Então, eu falei para você, eu escrevi ontem lá, eu sou feminista. Não, eu me faço feminista a cada instante, a cada momento, a cada atitude. Assim como o homem deve se fazer, né, respeitoso com a mulher a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Por que isso? Porque nós vivemos uma sociedade que é comum subjugar. É comum você deixar o outro abaixo de você, né? E esse outro, quando adquire direitos mais recentes, como é o caso das mulheres, e como antigamente não existia, antigamente as mulheres não se separavam, né? Porque antigamente, e esse antigamente que eu falo é questão aí 30 anos talvez, eu vivenciei essas situações, né, em família, com amigos, a mulher separada não era bem vista. Muitas vezes as famílias, os amigos nem a recebiam mais em casa. Então, antigamente assim, próximo que nós estamos falando. E isso quer dizer, nós temos muito que aprender ainda, né? Muito que aprender. E como é que nós vamos mudar isso tudo? Leis mais rígidas. Recentemente, a Lei Maria da Penha sofreu alterações para tornar mais rígido. Ótimo! Né? Precisamos de leis também, mas a lei por si só não vai alterar o comportamento. Nós temos a lei do feminicídio, nós temos a Lei Maria da Penha, e nós temos esses índices alarmantes de violência contra a mulher. Esse homem que cometeu esse assassinato ontem, ele, pelo que parece, ele era um homem que tinha um pouco de conhecimento e de cultura. Ele sabe que ele vai responder pelo feminicídio, né? Mas ele foi e praticou do mesmo jeito. Ele teve um surto psicótico.
não sei, né? Aí os médicos vão ter que apontar e dizer, mas o fato é que me parece, pelas notícias, pelo que corre aí, né? Aí de boca em boca, era um caso de violência já de muitos anos na família. Infelizmente. Professora, nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente, é um instante só. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo feminicídio. Comigo no estúdio, a professora Maria Cristina Rausch-Baranowski, que é coordenadora do NUMAP, Núcleo Maria da Penha, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professora, culturalmente falando, nós, homens, sempre colocamos as mulheres num estágio inferior, como se fossem inferiores. Vamos voltar para a Grécia Antiga, por exemplo. O homossexualismo masculino era permitido pelos gregos antigos, como Sócrates, por exemplo, filósofo, mas não era permitido para as mulheres. As mulheres lésbicas eram deportadas para a ilha de Lesbos, e daí vem o termo lésbica, onde elas ficavam ali isoladas. E os gregos eram tidos como sábios da antiguidade, são tidos como sábios da antiguidade até hoje. Então vamos dar um pulo grande no tempo. As mulheres só começaram a votar no Brasil, se eu não me engano, com Getúlio Vargas, nos anos 30. Ou seja, antes disso, sem a menor chance. As mulheres eram mantidas longe do sistema educacional. Aquilo que a senhora mencionou no bloco anterior, de um grande líder religioso dizer que as filhas não estudam, porque não devem ser o chefe do casal, isso cabe ao homem, é um absurdo. Mas, infelizmente, esse absurdo tem uma origem histórica. Assim como outros absurdos históricos estão sendo ressuscitados por religiosos de extrema-direita, que não representam Deus em momento nenhum, diga-se de passagem. Tanto não representam que Deus escolheu uma mulher para ser sua mãe. Ninguém chega à Terra a não ser pelo ventre materno. Temos outros episódios que são dramáticos. Por exemplo, até os anos 60, as mulheres não tinham cadastro de pessoa física, usavam o CPF do marido. Até os anos 60 no Brasil agora. Precisavam da assinatura do marido para fazer uma compra. O que é absurdo, como se fossem incapazes ou menores de idade. E isso durou durante muito tempo. O divórcio, que permite você reconstruir a sua vida com outra pessoa após o primeiro casamento não dar certo, o divórcio foi assinado como lei no Brasil em 1979, tem só 40 anos. Antes disso, as pessoas se separavam e não podiam ficar com mais ninguém, legalmente falando. Eu estou citando aqui alguns exemplos que demonstram que o preconceito contra a mulher é histórico. Infelizmente, a posse sobre ela também, como se ela fosse uma propriedade. Em muitas culturas isso continua acontecendo. Os antigos haréns árabes nada mais era do que uma demonstração de poder. O nome Arábia Saudita vem do rei Saúd, que tinha uma mulher de cada tribo da Península Arábica, aproximadamente 500 esposas. Professora, vamos deixar o resto do mundo para lá, porque, sinceramente, em muitos países muçulmanos, as mulheres, não em todos, obviamente, mas em muitos países muçulmanos, as mulheres são mais respeitadas do que no Ocidente, particularmente na América Latina. Na África, não. Na África a situação é bem dramática. Não em todas as culturas também, diga-se de passagem. Em muitas a mulher é valorizada. Falta educação para que a gente possa superar esse problema? Certamente, falta uma política séria de educação de gênero. Gênero, essa palavra que causou tanto frisson há pouco tempo, a questão de 3, 4 anos, pelos nossos políticos, tanto aqui na Câmara Municipal de Ponta Grossa, quanto na Assembleia, quanto lá em Brasília, que tinha que tirar gênero dos planos de educação. Falta colocar gênero e falta... Por quê? Porque se colocando discussão de gênero nos planos, se torna uma política pública. Se tornando uma política pública, todas as escolas terão que discutir. Aí vem alguém e te diz assim, como eu li ontem em rede social, alguém ligado inclusive ao direito, não, mas eu tenho que educar meus filhos dentro da minha casa. Claro, educamos dentro de casa e colocamos na escola. A escola também educa, a escola também tem que discutir. As igrejas têm que discutir, Todas as instituições sociais
teria um compromisso de discutir isso. Enquanto os nossos governantes, enquanto os nossos legisladores, enquanto os nossos líderes, né, sejam espirituais, sejam líderes também, né, do governo, sejam líderes da sociedade comum mesmo, que colocam a cara, que se dizem, né, não tomarem a frente de uma discussão séria em relação a isso, falar da educação de equidade de gênero não é fazer essas afirmações absurdas que fizeram quando foram tirar o termo gênero da educação. Então, assim, iniciativas como a tua, agora, de chamar, né, de chamar um órgão, de escutar, de também trazer toda essa parte histórica para esclarecimento, isso é primordial. Então, os meios de comunicação, né, todas as entidades religiosas, as escolas, a família, óbvio, né, os nossos representantes eleitos, se todos tomassem uma atitude séria em relação a isso, certeza que mudaria alguma coisa culturalmente seria mudado. É importante que as pessoas compreendam um pouco mais sobre a natureza feminina. Algum tempo atrás, neurologistas fizeram estudos com mulheres. Existem 12 inteligências diferentes decodificadas, né? Então, quando eu vejo um líder religioso de extrema direita dizer que o homem é o cabeça do casal, só se for pela força física, meu amigo, porque a informação que eu vou dar agora é fruto de universidades norte-americanas, é fruto de ciência. Das 12 inteligências decodificadas ou identificadas até hoje, a mulher é superior em 9. Uma mulher consegue desenvolver 6 linhas de raciocínio simultâneas. Por isso que ela consegue atender dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido e ainda trabalhar. 6 linhas de raciocínio simultâneas. Um homem bem treinado, fruto das mesmas universidades, um homem bem treinado consegue 3 linhas de raciocínio simultâneas. Então, para quem está nos ouvindo agora, né, é importante as pessoas notarem que, não, o homem não é superior, ele é mais forte fisicamente. Cada um com os seus atributos necessários, né? Professora, mas eu acho importante colocar Sim. esses elementos que valorizam a mulher, inclusive do ponto de vista biológico. E agradeço até você fazer dessa forma, porque eu acho que ontem ainda falei para um amigo que também se posicionou, é importante que os homens tomem esse discurso. A OAB está lançando agora, né, amanhã vai ter um encontro no calçadão e o laço branco, colocando isso para os homens assumirem também esse discurso da equidade de gênero, né? Então, isso é muito bom. Professora, dentro desse contexto, é importante que essas informações, as informações de que as mulheres não são inferiores, são no mínimo diferentes. As pessoas Sim. não são iguais, né? Mas as pessoas são diferentes. Que a diferença deve ser respeitada. Né? Isso é fundamental que seja passado nesses ambientes que a senhora mencionou anteriormente, principalmente no ambiente escolar? Certamente, no ambiente escolar é o primeiro ambiente de socialização de uma criança pós-família, né? Muito se altera no comportamento de um ser humano dentro da escola. Isso é tão evidente que não é raro você ver algum profissional, talvez até você mesmo, diga assim, não, eu me tornei esse profissional que eu sou em razão do professor X, né? Se você pensar em termos profissionais, então é claro que o professor, e não só colocando também essa carga em cima do professor, né? As autoridades que fazem acolhimento de situações de violência doméstica, de qualquer tipo de discriminação que hoje que é tão, né? Nós tivemos episódios recentes também com pessoas negras e pobres que, né, estão também sendo hostilizadas. Então, os profissionais que trabalham, os hospitais que trabalham, que recebem essas pessoas que são violentadas, né, por conta da sua condição de mulher, ou da sua condição de gay, ou da sua condição, enfim, as delegacias, a rede de atendimento, de modo geral, ela tem que ser capacitada. Tem que ser desenvolvida essa sensibilidade, né? Os juízes que julgam esses casos, que não é raro, infelizmente, você vê em decisões judiciais também algumas falas que
acabam criminalizando a mulher. Você até me perdoe eu falar, não é o teu caso agora, lógico, mas ontem eu até fiz uma crítica para a imprensa, né? Se colocou como a chamada da notícia. Não o homem matou a mulher, e sim a mulher foi morta. Ela parece que estava ela que era o sujeito ativo, mas tá bom, apesar de que a construção da frase não mostra isso. Mas numa outra, a imprensa colocou assim, que o ex-companheiro afirma que houve traição. Isso não em primeiro lugar, né? A liberdade individual, cada um de nós tem liberdade de se relacionar com quem bem entender. Começa por aí. Se é verdade ou não é verdade, isso não interessa. Ninguém tem o direito de matar o outro por isso. Então, quando você pega assim nos pequenos atos cotidianos, você percebe, de repente, a imprensa mudar essas notícias, né? É isso que fosse lá para o meio do caminho. O assassino deu informações a respeito. Sei lá, eu não sou jornalista também, mas eu estou falando assim em termos de nós mudarmos o nosso comportamento. E isso vem, né? Escola, família, sociedade de modo geral. Professora Maria Cristina Rausch-Baranowski, coordenadora do NUMAP, o Núcleo Maria da Penha da UEPG, obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigada. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.